Glória a Deus. Amém? Melhorou? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, no último culto nós falamos sobre libertação de domingo. No culto de sexta-feira eu dei continuidade nesse assunto. Nós fizemos várias orações de quebra de maldição. E eu acabei pregando antes do culto. E eu senti uma presença muito doce de Deus. E era uma daquelas pregações que eu gostaria de ter gravado. Mas as pessoas que Deus queria ministrar, Ele ministrou. Essa semana eu fiz uma visita e um jovem de 11 anos, que não estava obedecendo seu pai, a sua mãe, eu estava conversando com a mãezinha e ele virou para mim e disse assim, bem simples: não é assim. Nada a ver. Não acredito nisso. O que tem? E há um bom tempo eu tenho tentado trazer esse entendimento para a igreja a respeito do que de fato é ter fé. Do que de fato é de fato viver uma vida de fé. Esses dias eu passei o final de semana ruminando um assunto sobre tronos do nosso coração. E eu não conseguia desenvolver. E aí de repente eu me atentei a olhar a escala. Eu não estava na escala. Era o pastor Caio. Por isso que Deus não deixava eu concluir no meu coração aquele assunto. Mas Deus ministrou o meu coração aquilo. Alguém sabe como destronar um ídolo do nosso coração? Os ídolos, eles são alimentados por algo. O medo, ele é alimentado por ações de covardia, falta de fé, ou fé naquilo que não é Deus. A avareza, ela é alimentada pela cobiça, o medo de ofertar a Deus, pelo medo de ofertar ao mendigo, ao necessitado, ao órfão, à viúva. É o medo de faltar. Todo trono do nosso coração tem que ser destronado. E não se destrona trono parcialmente. Tem que ser escandaloso. Eu lembro um dia que o diabo ficava me acordando dizendo que ia roubar a minha moto. E ele mandava eu guardar dentro da minha casa. Eu dizia, pois eu vou deixar lá fora e descadeado. Tinha gente querendo roubar a moto? Tinha, e eu descobri depois, porque o diabo ele trabalha. Mas Deus também trabalha. Em vão guarda os sentinelas se Deus não guardar. O dia que de fato eu tive no passado, lá atrás, medo de levarem uma moto minha, eu passei a noite abrindo a janela e olhando. Isso quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Não levaram naquela noite, porque o sentinela estava olhando. Mas no outro dia, levaram a moto. E eu nunca esqueço o que eu ouvi do Senhor. O Senhor disse para mim naquele dia: você deu abertura.
Você não confiou em mim. Você sempre disse que era eu que guardava, mas nessa noite foi você que guardou. Eu pedi perdão a Deus naquele dia. E eu estudava muito longe do meu trabalho. 75 quilômetros do meu trabalho. E eu disse a Deus: Deus, se tu tem um propósito comigo naquele lugar, eu preciso de uma moto. Não precisa ser aquela. E eu recebi oferta, ajuda de diversos lugares. O suficiente para comprar mais do que uma moto, e ainda alguém quitou a moto, o financiamento daquela minha moto. Eu tive uma experiência com Deus porque me posicionei quando veio o dia mau. Por que eu estou falando isso? Por causa do tema da mensagem desta noite. Deus falou ao meu coração que muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida, nós estamos agindo como amigo do mundo, buscando orientação naquilo que não é. Naquela visita que eu fiz, a irmã falou assim para mim: pastor, eu fui no médico e o médico me disse A. Na hora eu rejeitei a palavra. E eu disse para ela: sim. Aí ela disse: estou errada? Eu disse: tá. Mas eu tenho que aceitar. Eu falei assim: você foi lá fazer o quê? Você foi lá ouvir um conselho, você foi lá ouvir uma direção. A diferença, irmã, é você olhar para o alto, olhar para Deus e saber o que é a direção de Deus. Nós não vamos andar ignorando o mundo físico. Não é isso. É não ser conduzido pela nossa vista. Fé não é andar de vista. O meu justo viverá de fé e não de vista. Mas nós andamos de vista, de acordo com a circunstância e de acordo com o problema. Pessoas querendo resolver situações físicas. Pessoas que às vezes fecham a oportunidade de uma graça. Por orgulho, vaidade, vergonha. Sabe a coisa que mais impede alguém de ser livre? Esconder. Guardar. Por quê? Porque está vivo. Quem está vivo está preocupado com a imagem. Está preocupado com o que os outros vão pensar dele. E Jesus disse que você tem que morrer. Mas não. Nós ficamos, mas eu sou homem de Deus. Eu oro, eu busco, eu. Que isso, pastor? Eu não faço isso. Faz. Faz sim. Porque senão eu não estaria pregando isso. E eu sei quem fala comigo. E eu não me importo se você é pastor, pastora, irmã, irmão. Porque a mensagem do Senhor é para nos colocar no caminho. Assim como Deus me corrige, e não é uma mentira, eu fico feliz, porque se Ele está me corrigindo e eu estou vendo a correção, é sinal que o pecado que não tem perdão não está no meu coração. É sinal que eu não apaguei o Espírito de Deus.
é sinal que eu não estou engodado. Tiago, capítulo 4. Sabe, irmãos, nós oramos na sexta-feira, pedi para Deus uma direção. Eu trouxe um monte de versículo, um monte de questionário, um monte de coisa. Mas no meu coração eu só pedia para Deus: Deus, me dirija. Me dirija, me dirija, me dirija. E Deus mudou. Tirou-me de um lugar de controle. Olha só o que diz o texto. Vou começar a partir do 1. 4:1. De onde vêm as guerras, as contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam. Da onde vem a guerra? Da onde vem a guerra? Dos prazeres. Não perca tempo, irmão. Prazer não é ápice de prazer. É simplesmente não querer sofrer. É simplesmente não se colocar numa condição aonde eu possa correr risco. Confiar em Deus é abrir mão de se defender. É abrir mão da justiça própria. É abrir mão da vingança. É abrir mão da provisão própria. Dos prazeres. Por quê? Porque eu quero mais. Porque eu quero deleitar. Cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, e não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos, de novo, prazeres. E eu quero que você não entre num sofisma, vou repetir de novo, de achar que esse prazer era um ápice, um chocolate do melhor do mundo. Não é, irmão. É simplesmente você não se deixar ficar num lugar de vulnerabilidade para confiar em Deus. Por isso que eu amo aquele texto: maldito o homem que confia no homem, porque do seu braço faz a sua força. Cuidado. Aonde está a tua força? O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha alegria. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Irmãos, o que é a amizade? Primeiro, Deus chama de adúltero. Adúltero é aquele que tem aliança com um, mas se relaciona com outro. Você está entendendo? Eu acredito que todos nós temos aliança com Deus. Se nos relacionamos com o mundo, somos adúlteros. Se nos relacionamos ao ponto de ter comunhão, ele diz que nós somos amigos. Pastor, eu não faço isso. Cuidado, já está em pecado só de pensar nisso. Você não tem que definir isso, você tem que apresentar a Deus a tua vida e dizer: Deus, mostra para mim quais são os lugares em que o mundo tem sido meu amigo.
Quais são as áreas da minha vida que têm sido fortificadas pela opinião do mundo? Lá em Salmos capítulo 1, um texto muito conhecido, mas pouco lido hoje. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você podia escrever mundo. Sim ou não, irmãos? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho do mundo. Mas não. Queremos andar como o mundo anda, com a roupa que o mundo anda, com a veste que o mundo anda. Queremos fazer carreira profissional como o mundo diz. Se não ganhamos o que o mundo acha bom, não está bom. Ficamos felizes com as propostas quando elas são boas. Não quando elas são de Deus. Sabe, José teve uma proposta boa. Com certeza aquela mulher era linda. E ele correu. Porque disse que não ia fazer tal coisa ao seu Senhor. Ele não estava com medo do diabo, do cortador, do tutador, do lutador. Você entende? Quantas vezes agimos da forma correta porque temos medo de ser pobre? Medo do diabo nos tocar. Não de Deus nos abandonar. Pastor, Deus não abandona. Buscar-me-eis em mim? Se você não buscar, você não vai encontrar. E não é porque Deus te abandona. É porque os seus olhos, sendo mau, vai andar em trevas. E não vai conseguir ver o Senhor. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Deixa eu te explicar. Zombador não é quem fica contando piada, irmão. Zombador é quem não leva as coisas a sério. Zombador é aquele que está deixando a vida levar. Como diz a musiquinha, deixa a vida me levar, vida leva eu. É assim, irmão, que nós vamos caminhar? Pessoas que não têm palavras de Deus para amanhã e ficam como uma gangorra assim, ó, a alma delas. Ou um dia feliz, um dia triste. Um dia feliz, um dia triste. Por quê? Porque os sonhos são seus e não de Deus. Quando os sonhos são de Deus, Ele garante o caminho. Antes tenha satisfação na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Você tem feito isso? Sabe, irmãos, uma igreja que passa o dia ouvindo louvor, mas não passa o dia meditando. Como eu posso cultuar, adorar, louvar a um Deus que eu não conheço de fato, porque eu nunca fui lavado de fato pela palavra? Nunca me arrependi de fato. Eu nunca conheci de fato quem eu sou. Por quê? Porque é diante dele que nós conhecemos os nossos medos, os nossos anseios. Esses dias eu preguei e eu falei, uma pessoa ofendida
é uma cidade forte. Sabe o que é ofensa, irmão? É alguém ferido. Alguém que foi magoado. Alguém que foi afligido. Alguém que foi perseguido. Alguém que foi preso. É alguém ofendido. E por medo de passar por essa situação, se fecha. Mas sabe, não foi para esse tipo de coração que Jesus veio pregar. Você precisa entender que ele veio pregar liberdade aos humildes de coração. E sabe quem vai ver Deus? Os puros, os humildes. Se você não tiver humildade no teu coração, para ser conduzido pelo Senhor, para cumprir o propósito de Deus, você nunca vai ver Deus. A gente acha que engana Deus. Eu fui na casa dessa mulher, trouxe uma palavra, trouxe uma mensagem dessa família. Quando eu boto a mão nela, eu senti ela pegar fogo no mundo espiritual. E eu disse: Deus, eu conheço essa unção. Essa mulher ora. Mulher de oração. E eu respeitei aquela mulher. Liberei o que Deus me falou e respeitei e saí. Porque eu vi que Deus ia tomar ela. E Deus tomou ela em profecia. E ela liberou uma palavra para mim também. Ela disse: filho, às vezes tu sai dos lugares te perguntando: eu não devia ter falado isso. E ela disse: eu coloco essas palavras na tua boca. Eu nunca contei isso para ninguém. Porque às vezes eu acho as coisas pesadas. E eu fico: meu Deus, eu fui pesado. Será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Por quê? Porque não é amigo do mundo. Porque não anda segundo a tendência nem a moda. O Deus desse século cegou o entendimento. Mas era para cegar o da igreja? Era para cegar o nosso? Sabe por que ele tem tido eficiência? Porque os nossos olhos estão olhando para coisas que não é o Senhor. Estão olhando para o exterior. Eu estou lendo um livro maravilhoso. Eu comecei esse processo e eu começo a navegar nisso. Porque eu sei que Deus está construindo algo. E normalmente é para a igreja. E eu sou fiel. E eu vou. E comprei alguns livros, desse livro eu senti de ler. Nada a ver com o que eu estou pensando ou agindo. Fala sobre pecado sexual. Mas a introdução do livro é fantástica. E eu louvo a Deus, porque eu vejo que homens que têm experiência com Deus, caminhada com Deus, ensinam aquilo que Deus também me deu. Eu louvo a Deus por isso. Porque eu sei, isso testifica aquilo que Deus tem me dado. Eu gostei muito,
Porque ele definiu o pecado, a tentação, de 3 formas. Adorei. Desejo, que é o sentimento. Ele também falou sobre o obter. Passamos a vida, eu quero. E não fico feliz se não tiver. Não é assim? E agora me fugiu a memória o outro. Depois eu mando para o grupo. Mas o que é interessante nisso? Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Você tem coragem hoje de dizer que é justo? Que é justa diante de Deus? Irmãos, às vezes eu me pego dizendo assim: Senhor, Tu és o meu bem maior. De repente meu coração se fecha. E vem um amargo dentro dele. E eu digo: Deus, quão longe o meu coração está disso ser verdade. E você não tem noção como eu amo a Deus. Mas no meu ímpeto eu ainda sei que está longe de ser como Deus merece. Mas tem gente, essa semana passada, foi na sexta mesmo, alguém disse assim: como assim não conheço a Deus? Eu falei: Deus vai se revelando para a gente, de acordo com o que a gente vai entregando. Se você se entrega pouco, você tem pouco de Deus. Mas não é o ter pouco de Deus, é Deus ter mudado você pouco. Porque Ele te chamou para ser a imagem dEle. Às vezes nós não entendemos quando Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. O peso de responsabilidade que é isso. Sabe o que Jesus está dizendo? Você é o conhecimento que o mundo não tem de mim. E aí chegamos diante do mundo e parecemos o mundo. Falamos como o mundo, agimos como o mundo, temos medo como o mundo, damos conselho como o mundo. Nos calamos, porque está faltando a palavra. Porque para nós é importante as pessoas ter bom conceito da gente. E nos calamos. Não nos posicionamos. Quantas vezes eu fui taxado como chato? Muitas vezes. A minha mãe um dia disse para mim: eu achava você um velho novo. Sabe por quê? Porque o mundo habita em trevas. E a luz que há em nós traz à luz o pecado deles. E eles não querem. Eles não querem ser expostos. Mas e quando nós fazemos isso? Nos escondemos. Achamos por preciosa a nossa vida. A Bíblia diz que já estamos mortos. Pastor, eu achei que o senhor ia dizer e falar hoje sobre a bênção, a unção. Irmãos, se eu não pego o conselho do ímpio, qual é a consequência?
será como uma árvore plantada junto às águas correntes da água, que dão fruto na estação própria, cujas folhas nunca caem. Tudo o que fizer prosperará. Mas não, preferimos pegar conselho. Eu nunca esqueço uma conversa que eu tive com a Érica. E ela disse isso. Eu disse, isso não é teu, isso é conselho. Eu nunca esqueço. Porque naquele dia foi notório. Deus falou para mim assim, isso não veio dela. E eu fui incisivo. Não importa o caminho que nós vamos tomar, contanto que seja no Senhor. Está Abraão e Ló. Abraão olha para Ló e diz, escolhe. Aonde está a tua sorte? No teu braço? No que tu vê? Você percebe? Quando Ló escolheu os pastos verdes, quando Ló escolheu o lugar de bonança, Deus disse, Abraão, olha para todos os lados, porque tudo te darei. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Para onde você for, eu sou sua garantia. Porque você confiou em mim. As pessoas acham que Deus quer dinheiro delas. Não. Deus quer que você honre a Ele ao ponto do teu coração dizer, se não fosse o Senhor, se não for o Senhor, é se não fosse e se não for. Porque uma coisa é gratidão, outra coisa é fé. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Mas nós passamos, não, porque eu preciso fazer, gerando necessidade. Não, porque se eu não fizer, já paguei, estou pagando a segunda pós-graduação. E eu não consigo fazer. Para o mundo isso é burrice, loucura. Eu e Deus, Ele sabe. A única burrice foi eu ter me inscrito. Estou pagando o preço da minha escolha. Quem cuida da minha vida é Deus. E essa frase não pode ser individual minha, porque Deus não faz acepção de pessoas. Como diz o Luciano Subirá, se Deus tem predileto, que seja eu. Não é assim? Lá em Romanos 12, diz bem assim, ó. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É 12, 2. Isso. 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas vos transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Sabe, irmãos? Alguém sabe qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Alguém sabe? Alguém sabe, irmãos? Prazer. Todo mundo acha que é sexo.
Balaão conseguiu tirar a muralha, a proteção do povo de Deus, porque fez o povo adulterar. Não é sexualmente falando só, irmãos. Quando eles fizeram atos sexuais, eles tiveram comunhão de alma com aquele povo e começaram agora a ceder aos conselhos daquele povo. Começaram a adorar ídolos. Começaram a se dobrar. Começaram a temer. Caleb e Josué herdaram a terra. Por quê? Porque o conselho que eles ouviram foi do Senhor. Eu ouvi hoje uma pessoa dizendo: fulano fica doente porque não come. Mas sabe o que a Bíblia diz? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tu tem comido de verdade? Como é que está o teu espírito nessa meditação? Tem sido, ou está só comendo em miojo? Está só comendo 2 minutinhos? Bora rapidinho que eu estou com pressa. É sério, irmãos. E miojo faz mal. Tem muito sal. E é sem graça. Pastor, você está falando da comida física? Não. É da espiritual mesmo. E miojo espiritual é destemperado, porque vem em proporção errada e não te dá sustância para longos prazos. Agora, o que medita nas coisas de Deus tem alimento dentro sempre. Proteína. Quando ele precisa correr, começa a queimar. As palavras começam a vir. Os escudos começam a ser habilitados. E porque as pessoas ficam, não, porque o escudo da fé, o capacete, é a palavra. Não adianta você ficar orando, não. É a palavra. Se você não tem no teu coração, não adianta, a tua mente não vai estar blindada. Não adianta você dizer, eu tenho o capacete, não. É a palavra. Quando ele vir com um dardo e dizer, olha lá, tu é fraco, tu vai dizer, não, eu sou forte, porque ele me fez forte. Quando ele vir te der no sentimento, você vai botar a coraça e vai dizer, não, ele tem estado comigo. É a palavra. Lá em Ezequiel 16:49 fala, não precisa abrir, que esse povo queria prazer. Prazer. A profecia fala que no fim dos tempos as pessoas vão buscar mestres segundo o seu ventre, porque querem prazer. Pastor, esse texto de Romanos diz que não há maldição para quem está em Cristo Jesus. Sim. Como tem sido difícil explicar para as pessoas o que é estar em Cristo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Irmão, eu nunca vi um reboque puxar um carro. Tu é o reboque de Cristo. Ele na frente, tu atrás. Ele vira, tu vira. Ele vai, tu vai. Você está entendendo? Mas nós queremos ser
o carro. Como diz o ditado, a carroça não anda na frente dos bois. Não é isso? Por que isso, pastor? Quando o evangelho, as boas novas, foi apresentada ao homem, a mensagem que Jesus trazia e que João Batista trazia era: arrependei-vos. E as pessoas acham que esse arrependimento é da prostituição, do roubo. Não, irmão, não é só isso. É do teu eu. É de como você tem levado a tua vida. Tem um texto que o apóstolo Paulo diz assim: outrora andáveis como o mundo. Pastor, essa mensagem ela não me alegra. Eu quero realmente que ela não te alegre. Eu quero que hoje você tenha uma tristeza segundo Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque em Provérbios 21:17 diz assim, ó: o que segue a justiça... Não, Provérbios 21:17, isso. Necessidade padecerá o que ama prazeres. Necessidade, repita comigo, necessidade padecerá o que ama prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Nunca. Irmãos, comer uma comida temperada é bom ou não é? O que Deus está dizendo não é que você não tenha que identificar o que é bom. Deus está dizendo que isso não pode conduzir a tua alegria, conduzir os teus passos. Esses dias eu achei um texto que eu procurava. Está lá no meu trabalho anotado. Que o que anda em pornografia, prostituição, nunca enriquecerá. Sabe, irmão? O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Um verso anterior. Olha esse texto também que é lindo. Instrui o menino no caminho que ele deve andar, e quando envelhecer, não se desviará. E eu pergunto, qual é a instrução que tem conduzido a tua vida? Nessa noite, irmão, eu quero que você medite de verdade, seja franco com você. Quantas vezes você se pegou esse ano triste porque as coisas não estavam acontecendo? Triste porque você não tinha dinheiro no bolso? Triste porque Deus não falou com você? Ou triste por qualquer coisa? Sabe, irmãos, no último culto eu falei, Deus sempre está nos olhando. Sabe o que falta? De todo o coração. Sabe o que falta? Você parar de se amar. É uma mentira essa história de que se eu não me amar, não, irmãos, é não se amar ao ponto de pensar só em você. Isso que é errado. Basear a tua vida só em você. Se amar ao ponto de entender que Deus está em você, que há uma vida, que há um propósito, que há um objetivo, não é errado. Errado é você querer que tudo aconteça como você quer. Isso é errado. Ai, nunca dá nada como eu quero. Sabe o que se chama isso? Egoísmo. Gente egoísta.
Lá em Salmos 91, 11, diz assim, ó: pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas asas para que não tropeces em alguma pedra. Pisará o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e a serpente, porque ele me ama. E diz o Senhor: eu o livrarei. A pergunta que eu faço: o quanto é esse nível de amor teu por Deus? Você percebe? Deleita-te no Senhor e os desejos do teu coração Ele fará. O quanto é a tua alegria em Deus? O quanto? Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor vós os santos, pois não tem falta alguma aquele o que o temem. Pastor, eu tenho medo de Deus. É isso, irmãos? Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor é entender que quando Ele fala é verdade, é real, é um fato. Ainda que os meus olhos me enganem, as minhas emoções me inundam, eu vou crer. Quando eu olho para a história de Jó, e não tem jeito de eu não dizer, meu Deus, aquele homem fala, e eu adorarei. Eu vou adorar. Vem a sua esposa como uma pessoa ímpia dar um conselho a ele. E ele diz, como fala louca mulher. Mas não, nós não nos posicionamos. Você percebe? Uma geração melindrosa. Uma geração que não se responsabiliza. Covarde. Na sexta eu preguei e eu falei 3 coisas eu vou frisar para vocês. Covarde não tem parte com Deus. Guarda, covarde. Jesus disse, se tu não me confessar perante o homem, eu não te confessarei perante o Pai. Confessar Jesus perante o homem é agir como quem crê nele. Não é dizer, eu acredito. Não. Minta, não minto. Acabou. Os covardes não herdarão o reino do céu. Os orgulhosos serão abatidos. Porque o orgulhoso é coração fechado. Os suicidas. Por quê? Porque acham que o seu problema é tão difícil. A dor na sua alma é tão difícil. E eu não estou menosprezando a dor dessas pessoas. Mas a cegueira é tão grande que não conseguem enxergar a mão de Deus. Querem resolver o seu problema. Querem descansar. Não querem dar trabalho para os outros. Mas as mãos do meu Senhor estão o dia todo estendidas. O dia todo estendida. O dia todo. Quem vai pegar nas mãos do Senhor? Lá em Salmos 37, vê se a minha cabeça está boa. É mãos puras, né? Mãos puras.
Aleluia. Olha só o Salmos 37. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não tem inveja dos que praticam iniquidade. Pois cedo serão ceifados como a erva, murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Fará sobressair a sua retidão como a luz e a sua justiça como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ir, abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. No 11. Os mansos, porém, herdarão a terra e se deleitarão na abundância. 23. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Irmãos, não seja amigo do mundo. Ou ele é teu Senhor, ou ele não é. O teu inimigo, o teu adversário, ele está o tempo todinho dizendo: não buscou, não orou, não confiou, não sei o quê. Mas por que ele tem do que nos acusar? Porque nós não estamos vivendo no Espírito. Isso foi pregado em algum dia atrás. Porque andamos segundo a carne, segundo os nossos desejos, segundo as nossas concupiscências. Nós temos uma carne, um corpo. Temos um espírito, porque somos um espírito. E não é o espírito de vida, é o espírito do homem. E temos uma alma. A alma nasce branquinha. Branquinha. E nós vamos preenchendo a alma com várias informações. Medo, raiva, rancor, ódio. Mas se você meditar constantemente, buscar o conselho de Deus ao ponto dele endireitar as veredas do teu caminho, você será como uma árvore plantada junto aos rios, um manancial de águas vivas. Amém, irmãos? Medite nisso. E eu vou dizer com muita sinceridade: será que você tem sido amigo de Deus mesmo? Lembre-se, amigo do mundo é quem ouve conselho do mundo. Amigo de Deus é quem morre pelo irmão. Para morrer pelo irmão tem que estar morto, irmão. Porque você não vai colocar a tua vida por excelente, por valiosa. Mas estamos mais focados nas minhas coisas, no meu carro, no meu ministério, no meu trabalho, na minha família. Que briga que eu tenho com esse negócio de família? As pessoas dizem: não, mas, irmão,
A Bíblia diz que até o ímpio ama a sua família. Amar é natural. Os nossos filhos é natural. Não é errado isso. Não é. A tentação é natural, irmão da vida. Quem sabia disso? É natural. O homem tem desejos, o homem é tentado. A Bíblia diz que Jesus passou por tudo que nós passamos. Nós somos tentados a errar, somos tentados a ter medo, somos tentados a parar, somos tentados. O que nós não podemos fazer é, no final, não fazer o que Deus pediu. Porque é até o fim. É até o fim, irmãos. Será salvo aquele que for até o fim. Amém? Coloca a sua mão no seu coração, vamos orar. Deus, Tu enviaste a palavra, Teu Filho. Ele cumpriu o que eu não dava conta de cumprir. Tu enviaste o Espírito da verdade. Mas muitas vezes eu tenho agido, Pai, como lá na profecia de Isaías diz, como rebelde. Eu tenho andado segundo os meus entendimentos, segundo os meus pensamentos. Eu tenho tido um coração de pedra, Senhor. Por quê? Porque eu prefiro viver naquilo que é mais real para mim. Porque eu tenho uma vida carnal, Senhor. Se eu tenho uma vida espiritual, o mundo espiritual é mais real. Esses dias uma pessoa pediu para me mentir, Senhor. E eu disse para essa pessoa, eu lido com demônios. Passou um tempo, o Senhor disse para mim, por que você falou que lida com demônios e não disse que lida comigo? Eu disse, Senhor, é verdade. Eu agi como aquele que ainda tem medo, Senhor. Me ajuda, Senhor, a te ver mais real do que os meus medos. Me ajuda, Senhor, a te temer acima de todas as coisas. Me ajuda, Senhor, a bater no peito quando eu errar e dizer pequei contra o Senhor. Me ajuda, Senhor, a ter descanso no coração de esperar a Tua condução. De só me mover quando a nuvem se mover, Senhor. Porque o Senhor deu uma ordem. Não andeis ansiosos. E quando eu ando ansioso, eu peco. Eu digo que Tu não é bom. Eu digo que Tu não vê com as minhas atitudes. Mas Tu és bom. E certamente se levantará. Ainda que eu esteja no mais profundo abismo, no mais profundo calabouço, Senhor, ali Tu estarás. Nessa noite, Senhor, eu apresento os meus medos, os meus anseios, e eu Te peço perdão, Senhor, pelas vezes que eu fui conduzido pelo meu desejo, pelo mundo, pelo conselho, pelo sistema, Senhor. Porque Teu é o reino, Teu é o poder. Implanta mais e mais do Teu reino, Senhor, no meu coração, da Tua vontade, ao ponto dela se tornar de fato a minha comida, a minha alegria. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Os filhos de Deus são guiados por Deus. Porque eu escolherei um dos filhos de Jessé que fará tudo o que eu pedir. Tu é bom
E quando tu pede o que é certo. Obrigado pela tua justiça, Jesus, que excede a minha justiça. Os teus pensamentos são maiores do que os meus. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Cada pessoa, Deus, que faz parte desse lugar, que se comprometesse a meditar de dia e de noite, a ruminar, a buscar de ti conselho, que essa palavra se cumpra. Tudo que eles fizerem prosperará, porque o prazer deles será o Senhor. Nós te amamos, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Tarabadaka sure decai.